Olá, pessoal. Dando prosseguimento às atividades da nossa disciplina de associativismo e cooperativismo, chegamos à nossa terceira unidade, no qual o roteiro de aula para essa unidade possui como objetivo específico executar alguns estudos sobre casos exitosos acerca da atuação do cooperativismo e das ações de associação. Com isso, nosso roteiro de aula, conforme previsão no conteúdo programático, destina-se ao estudo de casos exitosos em associativismo e cooperativismo na agropecuária. Nossa unidade 3, vamos analisar quais são as ações de sucesso para que para que a gente possa compreender como o cooperativismo traz benefícios para a prática não só da agropecuária, mas também do agronegócio, agroindústria e também em âmbito de negócios sociais. As aplicações do associativismo, eles se desmembram também nas finanças solidárias. A importância das finanças solidárias para a organização da agricultura familiar. Vamos ver como alguns casos se desenvolveram aqui na nossa região. Qual o papel da importância dos bancos comunitários em organizações agrícolas e sociais e entender como a economia solidária e empreendimentos coletivos podem contribuir para o desenvolvimento local. Essas são as aplicações do cooperativismo e associativismo nesta questão. Pois bem, para entendermos um pouco o mecanismo da economia solidária e empreendedorismo social, temos que primeiro definir o que é economia solidária para alinhar o nosso entendimento. A economia solidária é definida como um conjunto de atividades econômicas de consumo, poupança ou crédito, organizadas sobre a forma de cooperação e também de gestão democrática, no qual a economia solidária vai abranger atividades econômicas e sociais sobre a forma de cooperativas, associações e também de outras formas, como redes de cooperação, e a atividade que elas exercem é produzir bens, prestar serviços, trocas, comércio e consumo solidário, principalmente voltado para a questão da sustentabilidade, tanto econômica, social como ambiental, de modo que a cooperação, a solidariedade, o cooperativismo e o associativismo seja a essência dessa prática econômica ou social. Então a economia solidária possui esse alicerce. Uma, uma, uma outra vertente é o chamado empreendedorismo social. O empreendedor social é aquele que busca resgatar situações de pessoas ou negócios que estão em situação de risco e assim promover a sua melhoria de condição na sociedade ou também no mercado, a fim de que esse negócio ou esse conjunto de pessoas ou localidades tenham condições sociais de inclusão e também de emancipação. Então nós temos que tanto a economia solidária como o empreendedorismo social são formas de cooperação e associação, de modo que esses dois mecanismos promovem o desenvolvimento local e social através de ações voltadas por meio da cooperação e também por meio da ajuda mútua. Então imagine que como essas duas práticas ocorrem. O empreendedorismo social e a economia solidária, ela pode ocorrer sob a forma também de parcerias, que estão as chamadas redes de cooperação. Imagine que uma grande empresa que já é consolidada no mercado, a fim de fazer com que a sua imagem institucional melhore perante o cenário dos seus consumidores, perante a visão dos seus consumidores, aborde questões relacionadas ao empreendedorismo social, desenvolvimento sustentável ou também ações de economia solidária. Não é obrigatório que essas empresas façam isso, porém, uma maneira que elas conseguem fazer com que as suas ações sejam voltadas para o mercado de uma maneira mais eficiente e também melhore a sua imagem institucional, a economia solidária e o empreendedorismo social fazem com que empresas que, embora visem lucros,
diante da sua concorrência de mercado, também pratica ações sociais. Os negócios sociais chamados, oriundos dessas empresas, elas também podem ser executadas por ONGs, por instituições de filantropia. Tudo isso com o intuito de fortalecer negócios e grupo de pessoas que estão em condições vulneráveis em determinada região ou território. Um exemplo do que eu estou falando, dessas questões de economia solidária e desenvolvimento sustentável através do empreendimento social, eu vou citar aqui duas empresas grandes que a maioria das pessoas conhece, que é a Omo e a Natura. A Omo desenvolve um trabalho voltado para o empreendedorismo social, que são as chamadas lavanderias comunitárias. Na cidade de Heliópolis, ocorre uma prestação de serviço em parceria com a comunidade local e a Brastemp. Então, Omo e Brastemp fornecem produtos para lavandeiras que estão em situação de vulnerabilidade, precisam complementar a renda, e lá elas conseguem uma inclusão social e também oferir renda, não só dependendo dos programas do governo, mas também por meio do trabalho através da parceria dessas duas empresas que dão toda a infraestrutura para que elas executem as atividades de trabalho delas. Então, isso é um exemplo de empreendedorismo social e economia solidária, onde grandes empresas favorecem para o crescimento local e também o desenvolvimento sustentável, social e econômico, principalmente. A Natura, ela também desenvolve no Pará, incentivando o trabalho da comunidade local, o desenvolvimento regional por meio da preservação da questão ambiental. Então, a Natura, embora uma empresa que vise grandes lucros no mercado, ela também precisa dessa imagem solidária e institucional, a fim de que sua imagem perante o mercado também seja bem vista pelos seus consumidores. Então, esses são exemplos de empreendedorismo social aliados a grandes empresas, e nada impede que também pequenas empresas façam ações de empreendedorismo social ou algum tipo de arranjo econômico que favoreça a sua sustentabilidade naquela região. Outro aspecto importante e exitoso que nós temos sobre cooperativismo e associativismo são as finanças solidárias através da existência dos bancos comunitários. Nós sabemos que muitas pessoas que vivem em situações nos interiores do estado e em diversas regiões do Brasil não têm acesso a crédito. Muitos pequenos produtores precisam de acesso a crédito para financiar sua produção, poder plantar e dali tirar o seu sustento. Muitas cidades também não têm condições ou mecanismo para a geração de trabalho e renda, de modo que sua economia local se reorganize para dar uma melhor qualidade de vida às pessoas. Então, com base no princípio da economia solidária, os bancos comunitários surgiram como uma alternativa para que essas pessoas possuam acesso ao crédito em suas cidades. Um exemplo bastante conhecido no nosso estado é a cidade de Cocais, é o Banco Cocais na cidade de Arraial, de São João do Arraial. Por volta de 2007, o prefeito, tentando sanar uma dificuldade da população, onde a cidade não possuía agência bancária, instituiu um banco próprio com uma moeda própria, com a finalidade de estimular a economia solidária entre os pequenos produtores e comerciantes da região. Ele instituiu, com base em outros exemplos que já estavam ocorrendo no Brasil na época, um banco comunitário. Então, segundo o relato dele, né, a instituição Banco dos Cocais, criadas à época, ajudava a arrecadar o dinheiro e também a fortalecer a receita da prefeitura, porque o dinheiro movimentava por conta das próprias articulações de economia solidária entre os pequenos comerciantes e produtores da região. Um comerciante local, na época, deu um depoimento dizendo que no começo desconfiava da ideia, mas apesar da insistência de que aquilo ali iria servir para o desenvolvimento da cidade, as pessoas acabaram aceitando a ideia de ter um banco próprio com a moeda própria. Essa moeda só tem valor naquela região, né? É só para os pequenos produtores e comerciantes e pessoas que vivem naquela localidade, gerar um tipo de economia alternativa com base nas finanças solidárias para que ocorra o desenvolvimento das atividades comerciais daquele grupo. Então, isso foi um fenômeno que surgiu em várias cidades no Brasil. Já existiram cerca de 114 bancos comunitários com moeda própria. Aqui o exemplo mais
significativo foi esse, em São João do Arraial, onde foi criado a moeda cocais, que possuía um valor econômico de acordo com a realidade econômica daquela região, e também foi um caso exitoso de economia solidária, porque ajudou a desenvolver vários comerciantes e pequenos produtores da região que antes não tinham como dar prosseguimento àquilo que eles produziam ou comercializavam. Um exemplo também bastante exitoso são as CSAs. O que é uma CSA? É um modelo de trabalho que é baseado na agricultura, no qual existe uma contrapartida entre consumidores e pequenos produtores. Então, de um lado, existe consumidores que querem adquirir produtos de boa qualidade, e do outro lado, existe pequenos produtores que querem reduzir seus custos de produção na sua fazenda, ou no seu sítio, ou numa terra arrendada que possui. Então, o produtor que está nesse jogo de cooperação, ele não tem a pressão do mercado quanto ao preço, porque ele já tem clientes fixos que se destinam a comprar aquela produção todo mês. As comunidades que sustentam a agricultura funcionam como um clube de compras. Você se cadastra, paga uma mensalidade no mês, e aqueles produtores cadastrados nessa CSA se responsabilizam por destinar a quantidade de legumes, frutas, verduras que você tem direito de acordo com a mensalidade que você paga. Então, os consumidores recebem produtos de qualidade, sabendo quem são os produtores e onde são produzidos, e assim, nessa economia solidária, se reorganiza um novo modelo de agricultura mais responsável e também mais até saudável. Então, a CSA é um modelo de agricultura solidária em que o agricultor deixa de vender seus produtos através de intermediários, que acabam onerando a sua produção, e conta com a participação de membros consumidores que vão organizar e financiar a sua produção, porque eles vão receber antecipadamente por conta que a mensalidade ela é paga de maneira constante a esses produtores que destinam a produção aos consumidores desse sistema. Então, é uma rede baseada na confiança, no compromisso, na solidariedade, que são a base dos princípios do cooperativismo, que fazem com que esse tipo de modelo de agricultura solidária ela tenha bons resultados nas comunidades onde se instala. Caso vocês queiram saber mais como funcionam esses tipos de mecanismos exitosos, como bancos comunitários, comunidades que sustentam a agricultura, finanças solidárias, vocês podem estar pesquisando mais casos e exemplos nos sites da internet e também em artigos científicos que demonstram o quanto o nível de cooperação influencia no desenvolvimento local. Chegamos ao fim da nossa disciplina. Espero que tenham absorvido o conhecimento sobre as formas de associação e cooperação. Em qualquer dúvida, podem entrar em contato com o professor mediador e também com os demais membros da equipe que executam a organização do nosso curso. Muito obrigado a todos, bons estudos e até mais.